Amém. Amém e amém. Vocês podem ir para as salinhas e daqui a pouco nós nos encontramos de novo. Muito bem. Culto de ceia, culto de celebração. Maravilhoso o que o Senhor tem feito nesses dias. Aliás, dias intensos, né? Dias que nós não temos parado. Começando desde as últimas semanas com o pastor Bruno por aqui, com o Mag. Depois o pastor Luciano subirá. E toda a turma vindo, o pastor João Luiz, lá da Argentina, trazendo uma palavra de desafio para cada um de nós. E essa semana toda, ontem, na sexta-feira nós tivemos vigília. Ontem nós estivemos ministrando lá na igreja Filadélfia, aniversário de 52 anos da banda deles. Reunião de casais aqui pela noite também. Pela manhã, curso Fé e Finanças, estivemos ministrando aqui o curso Fé e Finanças pela manhã e estamos aqui. A luz, a pastora pediu para acender a luz aqui da frente, para anotar. Então, como nós temos dito, a obra não para. E não vai parar de jeito nenhum. Vai ser tremendo, eu já tenho uma agenda do mês que está assim, muito, como é que eu vou dizer? Muito animada, muito gostosa, muito desafiadora para os próximos dias. Com a liderança, com o evento das mulheres, e vai ser muito bom. Mas antes de eu começar a noite, quem conseguiu cumprir com o desafio Novo Testamento em 30 dias? Quem conseguiu, quem fez esta leitura completa do Novo Testamento em 30 dias? Alguém conseguiu aí? Olha lá. Tá lá, ó, só tem uma lá no cantinho, isso aí. Gente, era só 9 capítulos por dia. Era facinho. Isso não dá nem 1 hora por dia de leitura. Eu terminei. Eu consegui. Eu fui até o fim. A gente estava com visita em casa. Teve dia que era 1, que era 2, mas teve dia que foi 13, foi 15, parando. Não era estudo, era leitura. Uma coisa é você ler, outra coisa é você estudar. Então era leitura. E como eu fui fazendo isso? Talvez faltou algumas dicas. Vai ficar aqui as dicas como eu fiz a minha leitura. Aliás, está uma rabisqueira aqui minha Bíblia, né? Acabou inclusive um marca-texto, não deu conta de marcar tudo, terminei só na canetinha ali no final. Mas como que eu fazia? Foi uma técnica que eu usei. Aliás, lembrando, eu era uma pessoa que detestava ler. Mas quando eu tomei uma decisão de estar aqui, querendo compartilhar a palavra, querendo repartir tudo aquilo que Deus tem feito, o que eu fui fazer? Eu fui aprender a leitura num curso, para poder ter uma leitura conforme o padrão, que dá para a gente entender e aprender. Então é assim, eu sei que isso é um hábito que a gente tem que colocar em prática. Mas se a gente não aproveitar também essas técnicas oferecidas nos cursos, a gente também não vai evoluir. E eu lembro que eu fui fazer um curso de leitura dinâmica. E é muito legal. Foi uma semana que era das 7 horas da noite até as 10h30 da noite. Saí de lá lendo o livro de ponta cabeça, várias técnicas de você contar quantas letras, quantas linhas, quantos parágrafos tinha conforme a disposição das letras, tremendo. Eu fui aprender, fui lá, sentei e aprendi. E a gente, a partir daí, começou não só a pegar o livro e ler a capa, ou só a orelhinha da capa, ou só dar uma folhadinha, será que a letra é grande? Será que a letra é pequena? Será que tem figurinha para passar mais rápido? Como é que é esse livro? E a gente começou a ler.
e a buscar mais o conhecimento. A palavra de Deus em Oséias diz que nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, a gente precisa ler, a gente precisa ter as revelações, a gente precisa buscar essas coisas. E nesse período, como eu fiz? Eu acredito que todos têm, né? Porque hoje está raro ver Bíblia de papel, inclusive nos cultos, mas fica a dica, traga a sua Bíblia de papel para os cultos também, para você não perder o manuseio dela. Eu peguei uma Bíblia nova, eu tenho o aplicativo na mesma versão da Bíblia, e esse aplicativo, ele tem a leitura da Bíblia, né? Ali em voz alta. Então, o que eu fiz? Coloquei meu fone de ouvido, ia para o meu quartinho e colocava essa leitura junto. E eu ia acompanhando essa leitura e destacando ali o que me chamava a atenção. O caderno do lado, uma palavra que pulava, que saltava, eu já anotava ali no caderno. Eu falei, depois eu volto aqui para mergulhar mais nesse texto, para ver o que está acontecendo melhor e desenrolar isso daqui e ter essa revelação poderosa. E fui fazendo assim, nesses dias. E deu muito certo. Quem sabe a dica te ajude, porque hoje eu vou soltar um novo desafio para nós continuarmos a leitura das Escrituras. E não só o desafio esse mês, mas o desafio de nós lermos e também nós praticarmos um jejum de mais 14 dias. A partir do dia 11, a partir de segunda-feira da semana que vem. Já fica aí a dica para você ir se preparando. Como eu falei, nós vamos estar orando muito, jejuando muito e lendo muito as Escrituras esse ano. O desafio vai ser lançado, porque é o que nós vamos repartir nessa noite, é o que nós vamos trazer nesta noite, e aquilo que eu lia, que eu via, vinha uma pergunta que queimava no meu coração: por que nós não estamos colhendo mais? Por que nós não estamos multiplicando mais? Por que nós não estamos avançando mais? Vocês já pararam para fazer essa pergunta? Seja ela aqui na igreja, seja ela na área profissional, seja ela no nosso G100, seja este crescimento aonde você está inserido. Por quê? E imediatamente eu me lembrava de uma frase, o Espírito Santo trazia a memória de uma frase que nós declaramos por algumas vezes aqui, no meio da pandemia: muita informação e pouca execução. Muita informação e pouca execução. O que você fez com a palavra que você recebeu dessas últimas 3 semanas? Só recebemos palavras poderosas, direto do trono de Deus. Começando lá atrás com o reino multiplicador que o pastor Bruno trouxe. Palavra do pastor Luciano Subirá, da graça transformadora. Palavra do pastor João Luiz, derrotando os gigantes. O que você fez com aquilo que você recebeu desta palavra? Para quem você compartilhou? Com quem você repartiu? Com quem você convidou? O que você fez com essa palavra poderosíssima? Porque não adianta nós ficarmos vindo aqui, só para assistir um belo louvor, talvez uma boa pregação, e não colocar em prática aquilo que nós temos ouvido. Fica sem propósito, fica sem lógica. Nós precisamos ter propósito em todas as coisas. E o Espírito Santo ministrava ao meu coração que a igreja, ela tem palavra, mas não está tendo o poder. Que poder, pastor? O poder de amar mais, o poder de servir mais, o poder de se doar mais, o poder de renunciar mais para poder atender ao próximo. A igreja, nesses dias, ela tem tido palavra, mas está faltando santidade. Está faltando santidade. Está faltando intimidade.
está faltando relacionamento. Por isso que nós não estamos conseguindo gerar frutos aonde nós estamos, seja aonde nós estivermos inseridos. Muito trabalho e pouco fruto, pouco resultado. Mas aí eu também continuei este bate-papo, essa conversa com o Espírito Santo. Eu falei, e por onde nós vamos começar? E ele me lembrava de 4 textos. Salmo 126, 4, ele falava assim: só Deus pode restaurar a nossa sorte. Só Deus pode mudar os nossos dias. Só Deus pode fazer o deserto florescer. Isaías 32, 15. Só Deus pode colocar rios no ermo. Isaías 35, 6. Só Deus pode transformar vidas murchas, infrutíferas, em pomares frutuosos. Isaías 58, 11. Só Deus pode mudar todas essas coisas. Não vai ser na força do nosso braço. Não vai ser na nossa pegada. Tem sim a nossa participação, tem sim a nossa parcela. Mas se nós não entendermos que sem Ele nós não podemos fazer nada, nós não vamos conseguir avançar. E eu falava, então, o que nós precisamos? Nós precisamos novamente de um avivamento. Nós precisamos de um avivamento. E esse avivamento é a mais urgente e profunda necessidade da igreja nesses dias. Ah, mas é essa igreja, pastor, essas 4 paredes? Não, a igreja sou eu e você. A igreja não tem paredes, a igreja tem pernas. A igreja ela está estabelecida onde você estiver, aonde você chegar, aonde você colocar as plantas dos seus pés, aonde você tocar as suas mãos, aonde você começar a declarar a palavra. Então nós precisamos, e nós vamos fazer isso hoje, como diz o texto lá de 1 Coríntios 11, examine-se a si mesmo. Examine-se. Reflete como você tem agido, como você tem caminhado. Será que nós estamos nesses dias como aquela figueira que Jesus passou, estava bela, formosa, como dizem os antigos, viçosa, cheia de folhas, mas de fruto, nada. De fruto, zero. Mateus 21, 18. Como você está? Como está a sua vida? Quem você está discipulando? Quem você está cuidando? Para quem você falou da palavra essa semana? Para quem você declarou, estendeu a mão esta semana? Quem você ajudou nesses dias? Onde está o problema? Com certeza não está em Deus. Porque Ele é imutável. Ele não muda. Ele continua no seu alto e sublime trono, pronto para nos atender. Ah, pastor, então está nas Escrituras. Não, não está na Bíblia, porque ela não pode falar. Ela não pode falhar. Ela não pode mudar. Examine-se. Esse último mês, e debruçado na leitura, debruçado na palavra, mergulhando mais, ouvindo tudo que nós ouvimos nesses dias, eu conversando com Deus, eu falei, eu preciso de mais. Eu quero mais. Eu quero mergulhar mais. Conversava com a pastora esses dias, falei, olha, você vai ter que ir me ajudando aqui a responder, atender todas essas mensagens, esses WhatsApp, essas coisas. Eu quero me desvencilhar dessas coisas, porque eu quero mais de Deus. Quero ter mais tempo com Ele. Ah, pastor, mas você não está trabalhando mais. Eu brinco que antes eu tinha um patrão. Hoje tem 400.
A nossa vida é para vocês. E tenho falado e vou falar de novo aqui. Se vocês não têm nos usado, tem gente aí fora que está aproveitando. Temos discipulado outras vidas, outros pastores, no tempo que nós temos. Teve uma sexta-feira que nós sentamos no café da manhã, 8h30 da manhã, 9 horas, para discipular um casal. Paramos 11h30. Vanessa fez o almoço. 2h30 da tarde chegou uma outra amiga, saiu de lá 5h30, 6 horas. Aí 7 e pouquinho chegou outro casal, saiu de casa 1h da manhã. Nós amamos fazer isso. Nós temos discipulados intencionais, agendados no meio da semana. O discipulado meu do Gus começa às 6h30, 7 horas da manhã, de quarta a quinta-feira. Outros casais pela manhã, às vezes passam 2 casais pela manhã em casa. Quero mais, para poder dar mais, entregar mais, fazer mais. E quando o assunto é avivamento, quando o assunto é essa transformação e essa mudança de vida, não tem um outro texto que vinha ao meu coração a não ser o texto de 2 Crônicas 7,14. Um texto tão conhecido, um texto tão pregado, mas eu vou ser franco, eu não lembro de ter pregado esse texto. Não sei se vocês já repararam, mas eu acabo pregando mais o Novo Testamento do que o Velho Testamento. O Velho Testamento vindo como sombra sempre do Novo Testamento. Mas o Espírito Santo me levava para esse texto, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Um momento terrível que os judeus passavam. Um momento de dificuldade. Era um tempo de declínio moral, indiferença espiritual, terra seca, esterilidade, peste vindo de todo lado. Um contexto o mais terrível possível. Mas Deus traz uma mensagem de esperança. Deus traz uma mensagem de renovo. Deus traz uma mensagem de alegria. Para começar por onde? Para o homem começar a olhar para si mesmo. Se o meu povo, ele diz. Às vezes nós não reconhecemos a nossa identidade. Às vezes nós não reconhecemos quem nós somos em Cristo. Às vezes nós não conseguimos enxergar essas verdades. E ele fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele está dizendo, o homem precisa começar a olhar para si, descobrir as suas misérias, suas fraquezas, seus fracassos, para que seja levado à humilhação. Mas antes da humilhação tem uma condicional: se você se humilhar, se você quiser, as coisas irão acontecer. Se você não quiser, não vai acontecer. Se você não abrir a porta do seu coração, ele não vai entrar. Se você não quiser mudar de atitude, ele não vai arrombar, ele não vai chegar de qualquer jeito. Jesus é um gentleman. Ele é maravilhoso. Ele respeita todas as coisas. Mas precisa de arrependimento, precisa de humilhação, precisa de confessar, mas confessar do fundo da alma, para que haja essa transformação. E aí sim conseguimos chegar no próximo passo, no segundo passo. Vocês veem que tem uma ordem para que as coisas aconteçam. Oração. Se humilhar, orar
E a oração, ela é tremenda. A oração, ela não pode ser um dever. A oração não pode ser para cumprir uma agenda. A oração não é para nós cumprirmos uma tabela. Mas a oração, ela tem que ser um hábito, mas um hábito gostoso, que gera alegria, que gera satisfação, que nós chegamos diante do Pai e podemos rasgar o nosso coração e ver a mudança. E ver um tempo novo. E o derramamento do Espírito Santo, ele vai vir através deste momento de oração, de intercessão. Vai ter um coração quebrantado, vai ter um coração convertido, vai ter um coração de carne, a dureza do coração, ela vai quebrando. O avivamento genuíno é um despertar. É um despertamento nas nossas vidas, através do Espírito Santo. É Ele quem dá esse clique, é Ele quem faz virar essa chave, é Ele quem faz mudar toda essa situação para uma vida nova, uma realidade nova, um tempo novo. Avivamento é avivar. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Avivar é oferecer vida. O que você tem oferecido para os outros? O que você tem oferecido para quem está ao seu lado? O que você tem depositado naqueles que estão ao seu lado? Ah, pastor, mas eu tenho vindo no culto, eu tenho participado do G100, eu estou envolvido nas atividades da igreja, ok. Você sabe quantas horas você tem na semana? Você já fez essa conta? 24 horas, 7 dias na semana, 168 horas. Nós estamos falando de 2 horas no culto. E 1 hora na célula. Ah, minha célula demora 2 horas, pastor. Demora, mas a palavra é no máximo 1 hora. Depois é comunhão, confraternização, é aquele tempo gostoso ali da célula. 168 horas na semana, você tem 3 horas que tem entregue sistematicamente para o Senhor. Você acha isso suficiente? E você acha que o diabo está dormindo enquanto você está dormindo? Você acha que o diabo está lá de braços cruzados enquanto você está lá no Instagram, no Facebook, na Netflix, no tal e tal? Você acha que ele está lá parado? O que você acha que ele está fazendo? Ele está armando, ele está arquitetando, ele está querendo puxar o nosso tapete, ele está querendo que nós venhamos a cair nos nossos delitos e pecados. Foi o que aconteceu quando o homem estava morto, mas recebeu vida. Recebeu vida na morte e na ressurreição de Cristo. Como está escrito em Efésios 2, no versículo 1, ele diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Pastor, pecado de novo? É pecado. Pecado é transgressão voluntária da palavra de Deus. É saber o que está escrito e continuar fazendo a coisa errada. Pecado, ele é para você confessar, para você deixar, para você se arrepender, para você ter uma nova natureza, para você ter uma experiência ainda mais íntima com Jesus. Romanos 6, no versículo 4, ele diz que nós ressuscitamos juntamente com Ele para ganharmos a sua vida de justiça e santidade. Nós morremos com Jesus, mas Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. A palavra de Deus diz que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo.
Qual a dúvida? Se nós quisermos mover, tocar o céu, experimentar os milagres, ver toda a manifestação da glória dele, nós precisamos dar o primeiro passo e acertar a nossa vida com Deus. Acertar a nossa vida com ele. Ah, pastor, mas e o que eu fiz lá o ano passado? Viu? Passou. Não fica alimentando o passado. E não fica sonhando com o futuro, porque você não vai viver o teu presente. Você precisa viver o agora, viver o hoje. O teu futuro vai depender do passo que você der hoje, da mudança de atitude hoje, 3 de abril de 2022. Hoje pela manhã eu contava um pouquinho da nossa história na área financeira, não vou entrar aqui no detalhe, só para você ficar curioso e vir participar do Fé e Finanças aqui conosco. Mas um dia nós tivemos que mudar a nossa vida, a nossa tocada, nosso ritmo, fazer escolhas e dar passos de fé. E com o pecado é assim, ele tem que ser arrancado, ele tem que ser extirpado do nosso meio, não pode deixar raiz. Pastor, eu não vou pecar mais? Vai. Mas você não pode ficar caindo no mesmo pecado. Você não pode ficar caindo no mesmo erro. Você não pode continuar patinando no mesmo lugar. O problema é que nós não tratamos pecado como pecado, nós tratamos pecado como problema. Não, pastor, é uma fraqueza que eu tenho. Como nós ouvimos aqui, o pastor Luciano falou, todo o inferno se levantou contra mim e eu fui e eu caí. Não, pecado é pecado. Pecado não é doença, pecado não é ignorância, pecado não é hereditariedade e pecado não é nenhum trauma psicológico. Pecado é desobediência à palavra de Deus. Vamos resumir? Pecado é errar o alvo. Você que entregou sua vida para Jesus, você que sabe quem é o autor e consumador da sua fé, errou o alvo. Errou o alvo, corrige, volta e acerta. E só assim nós vamos experimentar este avivamento nas nossas vidas. Porque não adianta nada você estar dentro da igreja, não adianta nada eu continuar dentro da igreja, não adianta nada nós falarmos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, mas nós continuarmos desonestos nos nossos negócios, nos nossos contratos, nas nossas empresas, como empregado ou como patrão. Não adianta viver no meio da infidelidade conjugal, não abandonar a mentira, não adianta continuar na maledicência, não adianta continuar com palavras torpes, não adianta continuar com a imoralidade, não adianta continuar envolvido na pornografia, não adianta a imoralidade no namoro desonesto, na fornicação. Por quê? Como diz aí um dito, por fora bela viola, por dentro... Quer saber onde está escrito isso? Mateus 23, sepulcros caiados. Não adianta. Se nós quisermos um avivamento, se nós quisermos experimentar mais, quando nós estudamos as histórias dos avivamentos, todo o avivamento ele começava do individual para o coletivo. Não teve nenhum avivamento que começou nas multidões, começou sempre com um homem, com uma mulher que se posicionou diante de Deus e transformou uma nação, transformou história, transformou gerações. Começa com humilhação, começa com confissão daqueles que realmente são filhos de Deus. É assim que começa. E começa a frutificar. É assim que nós vamos sair da esterilidade espiritual. Só assim nós vamos sair dessa esterilidade espiritual, quando nós pararmos de negligenciar com a oração. Volto a falar, a oração tem que ser o nosso primeiro ministério. Se nós pegarmos as Escrituras e ler cada um desses capítulos e versículos do Novo Testamento, Jesus ele só fazia uma coisa com seus discípulos. Ele não ensinou a expulsar demônio, ele não ensinou a eles a curar,
Ele não ensinou eles outra coisa que não fosse a oração. Oração. Quer o avivamento aí na sua vida? Oração. Intimidade com Deus. Deus não tem compromisso com métodos. Deus não tem compromisso com estruturas. Deus não tem compromisso com os desafios que nós fazemos aqui. Deus tem compromisso com a palavra dele. Um homem ou uma mulher nunca vai trabalhar tanto quanto de joelhos na presença de Deus. Eu não lembro qual desses avivalistas, se não me engano foi John Wesley, eu não me lembro, mas eu sei que teve um deles, que ele teve o coração dele deslocado, de tanto tempo que ele ficava de joelhos na presença de Deus. Quando ele morreu, foram fazer autópsia, o coração dele estava fora do lugar, e foram investigar por quê. Ele passava horas e horas e horas de joelhos na presença de Deus. Orar é conversar com quem já viu o nosso futuro. Nós queremos avançar muitas vezes e não oramos. Nós avançamos, depois pedimos para Deus, Deus abençoa aqui o meu projeto. Mas você não perguntou se era para fazer daquele jeito? Você não perguntou se era essa direção? Você não perguntou se era nesse negócio que era para você entrar? Orar é conversar com quem já viu o nosso futuro. É demais isso, quando a gente para e começa a pensar, fala, como eu pude fazer isso sem cumprir com essa etapa? Ele já sabe de tudo. Ele é começo e fim. Ele sabe todas as coisas pertencem a Ele. Então, se nós desejamos que venha a transformação tão necessária, não só na nossa vida, mas para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, nós precisamos orar mais. Se nós quisermos ver os nossos familiares todos convertidos, nós precisamos orar mais. Se nós quisermos ver toda essa mudança, começa através de mim e de você. Pastor, mas eu sou tão pouquinho, sou tão pequenininho. Tenho dito sempre que Deus e eu somos maioria em qualquer situação. Pode vir. Pode vir. Porque se Ele estiver comigo, não tem para ninguém. Se não me engano é a Rainha Elizabeth que diz assim, eu tenho mais medo de um crente de joelho do que todo o armamento bélico da Inglaterra. Tenho mais medo de um crente de joelho do que todo o armamento bélico que possa vir contra a Inglaterra. Olha a declaração dessa mulher. E nós muitas vezes ficamos insistindo. Mas o Senhor nos ensinou esse caminho para alcançar o verdadeiro avivamento. Humilhar-se. Reconheça as nossas faltas. Reconheça. Tenha tristeza, tenha nojo pelo pecado. E renove hoje o compromisso de obedecer à palavra de Deus. Renove hoje. Não precisa esperar para amanhã, não precisa esperar a segunda-feira, não precisa esperar dia 11 para começar a jejuar. Renove hoje. Ore, clamando por misericórdia, com o espírito perseverante na oração. Perseverança. Insista. Insista. Busque a sua face. Procura com dedicação. Anseia pela presença dEle de todo o coração. Mas aqui tem um quarto verbo desse texto. Converter-se. Pastor, mas só tem crente aqui dentro? Talvez nossos amigos a primeira vez.
converter-se dos maus caminhos. É um verbo que não precisa de tempo. É um verbo que nós precisamos viver. Viver. Arrependimento sincero e abandono total do pecado. Conversão nós precisamos viver, não precisamos declarar. É vida com Deus, conversão genuína, conversão verdadeira, conversão que muda. Nós não podemos ficar parados diante dessas coisas, nós não vamos conseguir avançar, nós não vamos conseguir a lugar nenhum se nós não colocarmos em prática esta conversão genuína e verdadeira, colocando ela em prática. Então, o desafio de todo cristão para alcançar o avivamento, se humilhar, orar, buscar a sua face e converter dos maus caminhos. Começa por aqui. É ter prazer, é conversar com quem já viu o futuro. Conversão não precisa de adaptação, precisa de vida. Aí o que acontece no versículo 15? Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a terra. A terra está comprometida, vai ser curado, vai ser sarado, vai ser transformado, vai ser renovado. Vai vir óleo novo, vai vir óleo fresco, vai vir terra nova sobre a sua vida. Versículo 15, ele traz a esperança. Seguiu os passos. Quem está falando? Disse o Senhor. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Está escrito. Se ele falou, é porque vai cumprir. E quando ele for esse prazer na nossa alma, quando ele for esse prazer na nossa alma, sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar a atrair as pessoas para o nosso lado. Nós não vamos precisar fazer força, nós não vamos precisar insistir, nós não vamos ficar falando, irmão, misericórdia, sai dessa vida, vem. Eles serão atraídos, nós seremos imã, o mundo será atraído pelo evangelho maravilhoso que temos declarado. Quando nós olhamos as estatísticas, sabe o que elas mostram? Que a igreja evangélica, ela cresceu mais de 60% na última década. Nós tivemos num evento, talvez todos não saibam, mas nós estamos montando a nossa associação, Associação Comunidade da Graça. Nós queremos servir mais a cidade. E através da associação nós vamos conseguir fazer e atender a mais pessoas. Nós vamos começar trabalhando com crianças e adolescentes. E aí, lógico, a gente vai aprendendo todo esse processo. Mas nós tivemos, numa conversa com a pastora Tânia e o pastor Camilo, que tiveram aqui, lá na associação deles, nós tivemos um workshop. Estava lá o secretário do Planejamento do Estado, Dr. Valdemar, tinha pessoas, né, da alta cúpula ali, que trabalha nessa parte do terceiro setor, e eu até já tinha colocado essas perguntas no nosso grupo do diaconato, mas eu quero refletir com vocês nessa noite, porque o Espírito Santo me levava a colocar essas perguntas aqui. Se a igreja evangélica cresce do jeito que diz que cresce, por que o nível de marginalidade não diminui? Se a igreja evangélica cresce no ritmo e na velocidade que cresce, por que o nível de imoralidade não diminui? Se a igreja evangélica cresce, por que o nível de violência não diminui? Se a igreja cresce do jeito que cresce, por que a corrupção na política não diminui? Se a igreja cresce do jeito que cresce, por que o número de divórcios não diminui? Porque nós temos visto nas igrejas mais ajuntamento do que avivamento. Esse é o problema. É muito oba-oba, muita festa, muita coisa arada.
E se não tiver arrependimento, se não tiver conversão, se não tiver oração, se não tiver jejum, se não tiver palavra, vai acabar em nada. Vai acabar em nada. Não adianta belos prédios. Ajuda, mas não é isso que muda e que transforma. Não é isso que traz transformação. Martin Luther King, ele diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Tem gente morrendo do seu lado. Não, espiritualmente, está morrendo. Está morrendo, e o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está falando? O que você está mostrando? Avivamento não é busca de bênção, não é esquisitice espiritual, não é histeria coletiva, não é correr atrás das últimas novidades do mercado da fé. Avivamento é manifestação soberana e sobrenatural da presença manifesta de Deus. Isto é avivamento. Avivamento é o que mais Deus quer no meio do seu povo. Transformação genuína, quebrantamento, arrependimento. Mas não é aquele quebrantamento que você vem para o culto e só chora, vem para o culto e sente um arrepio, vem para o culto e fica sensibilizado. Não é aquela coisa da alma, mas é aquela coisa do espírito. É aquele toque que vai lá no fundo e arranca e transforma e muda. É palavra, é oração. Sabe o que é isso? É volta ao primeiro amor. Falava sobre isso acho que no último culto que eu ministrei. Pastor, como eu faço para fazer tudo isso? Volta ao primeiro amor. Lembra o dia que você entregou a tua vida para Jesus. Eu não sei como é que foi com você, mas eu vim chorando, eu vim me derramando, eu vim colocando minha cara no pó, eu vim arrebentado. Talvez você possa até ter entregue a sua vida para Jesus, mas foi de verdade? Você foi verdadeiro? Você foi sincero? Você fez isso de todo o seu coração? Caminhando para o fim, Isaías 44. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Isaías 44. No versículo 3. Isaías 44, versículo 3. Se o louvor quiser subindo, o pessoal do louvor. Pois derramarei água na terra sedenta, e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre sua prole, e minha bênção sobre seus descendentes. Eles brotarão como relva nova, como salgueiros junto a regatos. Um dirá: pertenço ao Senhor. Outro chamará a si mesmo pelo nome de Jacó. Ainda outro escreverá em sua mão do Senhor e tomará para si o nome Israel. Aqui nós podemos ver passos práticos também para esse avivamento. Quando nós olhamos para isso que Deus vem ministrando, trazendo, nós vemos que o avivamento é uma promessa. O avivamento é uma promessa. E essa promessa, ela tem características. Ela segura que quem está prometendo não é uma igreja, uma denominação, uma placa, mas é Deus, o Criador do universo. É Ele quem faz esta promessa. É Ele quem traz a existência. É derramamento de torrentes, como diz o texto, torrentes na terra seca.
ela está falando de abundância, está falando de avivamento, está falando de um Deus soberano, está falando de um Deus que é maior do que tudo, porque tudo Ele criou. Então o avivamento é uma promessa. O avivamento, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que é uma necessidade da igreja. Uma necessidade minha, uma necessidade nossa. O Espírito Santo nas Escrituras, ele é simbolizado pelo óleo, pelo fogo, pela pomba, pelo vento e pela água. E o que diz o versículo 3? Pois derramarei água na terra sedenta. E por que água? Por que vai derramar água? Porque sem água não tem vida. Não adianta você ter a melhor terra, não adianta você ter a melhor semente, não adianta você ter a melhor tecnologia, não adianta você ter todas essas coisas se não tiver água. Não vai germinar, não vai brotar, não vai nascer. Não adianta nós termos o melhor prédio, o melhor som, a melhor luz, a melhor banda, os melhores pregadores, a melhor... Não adianta se não tiver o Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem vida. Sem o Espírito Santo não tem transformação. Sem o Espírito Santo não tem vida nova. Enquanto nós não formos dependentes do Espírito Santo, nós não vamos conseguir experimentar o melhor dessa terra, nós não vamos conseguir fazer a obra de Deus, nós não vamos conseguir avançar, nós vamos ficar sempre no mesmo lugar. E a água não é só um instrumento de vida, mas ela é instrumento de purificação. A água traz vida, mas traz purificação. E todos os avivamentos na história foram precedidos de choro, de derramar. Não é experiência superficial, mas é experiência profunda. É profundo. Orávamos nesse sentido domingo passado. Talvez a angústia te trava, talvez o medo te prende, talvez a depressão te atrapalha, seja a situação que te impede. Quebre isso tudo hoje. Experimente o novo tudo hoje, porque quando você se arrepende e volta para Ele, não só Deus fica impactado, mas aqueles que estão ao seu lado vão ver a diferença. Muda o seu semblante, muda o brilho nos seus olhos, muda o seu sorriso. A palavra de Deus diz que o coração alegre, ele aformoseia o rosto. Ele aformoseia o rosto. E o avivamento precisa ser desejado ardentemente pela igreja. Sede é diferente de fome. Sede é diferente de fome. Quando nós olhamos o texto, ele fala o quê? Derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Se nós ficarmos sem comer, vai dar uma dorzinha no estômago ali, né? Uns dá até uma roncadinha. Mas se nós não tomarmos água, o nosso corpo é constituído de 70%, quase 80%, 70% de água. Olha como é a criação, olha como Deus faz as coisas. Nós temos 70% de água. Então nós só vamos ter um avivamento genuíno, verdadeiro dentro de nós, se nós tivermos sede de Deus. Se nós não tivermos sede de Deus, não vai acontecer. É um desejo ardente. E
quando vem esse avivamento, ninguém segura, é extraordinário, é maravilhoso, a igreja cresce, os seus negócios prosperam, aonde você chega tudo flui, tudo acontece. Às vezes a gente fica até espantado, né? Fala, nossa, mas é fácil assim mesmo? A gente está acostumado com as coisas às vezes tão difícil, tão atravancado, tão enroscado, tão amarrado, mas quando a gente está fluindo no Espírito, quando a gente está com essa sede, quando a gente quer mais de Deus, as coisas vão acontecendo. Esses dias conversava com um amigo e ele perguntando as coisas, pastor, eu tenho esse passo para dar, o que eu faço, como que acontece? Eu falo, filho, como você está com Deus? Como está teu relacionamento com Deus? Como está a sua intimidade com Deus? Deixa eu te falar uma coisa, quando você está íntimo dEle, você não precisa ficar perdendo tempo. Sabe o que eu falei para ele? Só vai. Vai. Ah, mas não tem que descer um anjo para falar para eu ir? Não tem que vir um profeta para colocar a mão na minha cabeça para a coisa acontecer? Não tem, não. Você está com Deus, você está íntimo dEle, você está amigo dEle, você está parceiro dEle, você está cheio do Espírito Santo. Só vai. Só vai. A hora que travar, para e entende o momento. E entende o que está acontecendo naquela etapa. Entende o que está acontecendo naquele ciclo. Entende o que está acontecendo naquela fase. Para, ora, ouve e segue em frente. Quando nós estamos com Ele, a coisa é fácil. E o avivamento só vai começar quando nós estivermos vazios de nós mesmos e essa terra estiver seca, árida, para a gente receber toda esta água, esse torrencial do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E Deus não derrama seu Espírito sobre uma igreja autossuficiente, arrogante ou soberbo. Por isso nós precisamos quebrar tudo isso dentro de nós. Soberba, orgulho, autossuficiência, eu posso, eu consigo, eu faço, eu sou dono do meu umbigo, eu vou fazendo. Ele só vai vir quando nós reconhecermos essas coisas. Então nós precisamos buscar a Deus e precisamos ter sede de Deus. E aí nós vamos ver este avivamento, que é uma promessa, uma necessidade, ser desejado pela igreja e trazer esses resultados extraordinários. Quero convidar você a estar em pé agora, para nós orarmos, para nós intercedermos e que Deus venha derramar o Espírito Santo sobre nós e que possamos como igreja experimentar este fogo abrasador sobre as nossas vidas agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Examine-se. Examine-se. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Abra sua boca, aumenta o volume. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou. Declare. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Vem mudar, mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Antes de nós seguirmos para repartir a ceia, eu quero saber se tem alguém aqui nesta noite. Levanta sua mão bem alto, que nunca entregou sua vida para Jesus. Se você nunca entregou sua vida para Jesus,
ou se você entende que nesta noite você precisa fazer esta entrega verdadeira, genuína, levante a sua mão aonde você está, para que o Senhor te toque, para que o Senhor mova, para que o Senhor renove, para que o Senhor traga à existência tudo aquilo que nós declaramos nesta noite. Pai, obrigado porque todos aqui já entregaram sua vida a Jesus. As nossas vidas são tua, Pai. Então dá-nos esse discernimento, esta sabedoria. Não queremos viver do mesmo modo, da mesma maneira, mas queremos este avivamento interior, queremos este fogo interior, queremos experimentar o melhor desta terra juntos. Pai, eu quero sim, Pai, continuar sendo a tua casa, a tua morada. Senhor, não vire o seu rosto de nós, das nossas vidas. Ao contrário, continue derramando do teu fogo, da tua glória, do teu poder, óleo novo sobre cada um aqui, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado por esse tempo, obrigado por esta noite, obrigado pela palavra que repartimos. E eu creio que nós vamos continuar avançando através deste avivamento verdadeiro e genuíno. E eu quero convidar você a declarar este refrão mais uma vez. Eu sou tua casa, eu sou tua morada, o Senhor é meu Deus, meu Deus. Agora sem máscara, abra sua boca e cante. Na casa, tua